Bom dia, meus queridos amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia para nos fortalecer aqui através deste devocional com a verdade das Escrituras, para que eu e vocês sejamos fortalecidos. Buscamos a presença do nosso Deus através desta verdade, pois Jesus, ele afirma, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele também afirma, se conhecermos esta verdade, ele nos liberta. Como está em João 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que eu digo, meus irmãos, o bom é que vocês ouçam o quanto mais a palavra de Deus, que estudem a palavra de Deus, que estejam em união nos cultos, nas igrejas que ministram a palavra de Deus, para que eu e vocês sejamos de fato libertos, cada dia mais rumo à perfeição em Cristo Jesus, sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Esta vai ser a mensagem de hoje. E a mensagem é um pouco pesada, porque ela vai dizer que a gente deve andar assim como Jesus andou. Porém, meus irmãos, existe um contexto para que eu e vocês possamos compreender de fato esse versículo, pois a palavra de Deus, ela é cheia de mistérios. Ela não é propriamente um versículo, você tem que elaborar, tem que entender, tem que buscar os paralelos, tem que buscar o contexto, para que você, talvez por algum cativeiro, por alguma prisão, não use um texto fora do contexto para pretexto de alguma prisão, caso você tenha, ou caso o inimigo queira te apontar, te acusar, porque o acusador é o inimigo, mas Deus não. Deus, ele é o nosso consolador. Ele, Jesus Cristo, nos justificou na cruz do Calvário. Então, irmãos, essa palavra quer dizer exatamente isso, que nós temos que andar como Cristo, porém, ela também nos ampara que temos que ser aperfeiçoado, corrigido, melhorado. Por isso a importância de ouvir um devocional como este, de ir na casa do Senhor, de ler a Bíblia Sagrada, pedir um entendimento sobre as Escrituras em oração, pois a própria Bíblia nos ensina sobre isso. Então a palavra diz hoje em 1 João, capítulo 2, no verso 6, que diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar para que o Senhor nos dê o discernimento, a interpretação, a compreensão, e que eu possa aqui levar os paralelos dentro da fidelidade na palavra do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, te apresentamos mais um dia este devocional, este texto, Senhor, para que o Senhor possa trazer a mim um discernimento, o paralelo correto, que eu possa trazer um estudo, uma orientação aos meus irmãos, como a mim mesmo, Senhor, pois eu estou aqui também para aprender. Eu sou o primeiro a aprender, porque eu sou o primeiro a pegar o texto, eu sou o primeiro a estudar o texto, para que verdadeiramente, Senhor, o Senhor esteja em mim e que esteja em nós, para que a gente possa andar assim como Cristo andou. Mas Cristo sendo este caminho, esta verdade e a vida que precisamos ter, que Ele possa também estar em nós, nos apontando a forma correta de condução. Quando errarmos o alvo, Senhor, assim como é a definição do próprio pecado, assim como essa palavra vai nos trazer que quando errarmos, o Senhor tem nos dito que o Cristo Jesus é o nosso advogado. Pela propiciação que Ele fez na cruz do Calvário,
porque o Senhor o enviou para resgatar essa humanidade. Oh Pai, em nome de Jesus, que eu e meus irmãos possamos juntos entender esta mensagem. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu vou ler aqui o contexto por completo, para que, assim como eu disse, que a gente não, pelos nossos cativeiros, ou às vezes o inimigo, não faça o que eu disse, pegar essa compreensão e nos ferir se a gente não entender o contexto, porque quando você pega algo fora do contexto, pode ser um pretexto, tanto para nós quanto para o inimigo acusarmos. Filhinhos meus, desde o verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aí vem o verso-chave. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmãos, se a palavra diz que Jesus, nós devemos andar assim como ele andou, e que ele é o caminho, que ele é a verdade, e que ele é a vida, então a vida em nós, a nossa vida, aqueles que buscam Cristo Jesus, que mata o velho homem, que se batiza, que nasce de novo, que entrega teu caminho ao Senhor, então esta vida que você vai ter nele, então ele vai ser essa verdade em nós. E quando se fala da verdade, a verdade é a própria palavra de Deus. Então aqui no final está dizendo, e a gente não pode acomodar pensando que não devemos nos esforçar ao máximo para não errar o alvo, para não pecar, mas aqui está dizendo que deve também andar assim como ele andou. Então isso daqui vai nos trazer uma compreensão, trazendo no contexto, porque se formos para pegar só isso daqui, para a gente andar como Cristo Jesus andou, então a gente já ficaria prostrado, derrotado, falando, não, é impossível. Mas irmãos, assim como começa desde o verso 1, filhinhos meus pequeninos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar ou alguém errar o alvo, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, aparentemente no verso 6 aqui na parte B, nós teremos que ser esse justo, andar como Cristo andou, este justo perfeito. Mas irmãos, o que precisamos entender é se Cristo Jesus estiver em nós, ele vai nos dar o discernimento, nós vamos ser aperfeiçoados cada vez mais, nós vamos ser transformados cada vez mais. Mas se errarmos este alvo, o advogado Cristo Jesus, que nos justificou na cruz do Calvário, ele sim sendo o justo,
Ele aqui fez a propiciação pelos nossos pecados. E a propiciação é uma conciliação, uma reconciliação, é proporcionar condições para que a gente ande como Ele. É a gente tê-lo verdadeiramente em nós, entendendo que nós vamos nos arrepender quando pecamos, quando falhamos, quando erramos o alvo. Mas o que não pode acontecer é você ser transgressor, é você viver a iniquidade, porque aí você vai ter o pecado cauterizado e depois você vai tê-lo como raiz na sua descendência. Mas se você administrar a sua vida, entendendo que a verdade da palavra está à sua porta e bate, e que você, quando errar este alvo, você automaticamente acionar o nosso advogado. Por isso que existe aquele louvor: advogado fiel, o Senhor é para mim, advogado fiel. Advogado fiel, meus irmãos, porque eu e vocês, nós somos natureza de Adão. Então, o advogado fiel, o Senhor é para mim e é para você. Então, ele diz aqui que não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Todos aqueles que têm pecado, que são pecadores, Jesus está à porta. Ele quer que você abra e ceia com Ele. É isso que Jesus quer. Então, ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Então, Ele está mandando aqui, nesta manhã, nesta palavra, que a gente permaneça nele, para que eu e vocês possamos andar como ele andou. Assim como as próprias palavras dele aqui em João 15, verso 4, que diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, Jesus aqui é uma parábola do agricultor. Jesus Cristo é a videira. Nós somos os ramos e o Deus Pai é o agricultor. Então temos que compreender dessa forma, ser ramos em Cristo Jesus. E aqui diz, ele continua dizendo que se aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mais uma vez, é a verdade da palavra que nos orienta, nos aconselha. Se algum mandamento você errou o alvo, você tem que acionar rapidamente o nosso advogado e você ter o arrependimento, ter o coração contrito e quebrantado. Assim você vai estar andando nele, com ele, sendo ramo dessa videira. E na sequência diz: aquele que, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, mais uma vez, a palavra do Senhor está nos orientando, quando Ele nos chama de filhinhos, meus pequeninos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se a gente guardar
sua palavra e errar o alvo em algum mandamento, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E quando a gente fala de aperfeiçoado, meus irmãos, estamos sendo corrigido, reparado, estamos sendo melhorado, transformado. Este é o sentido do crente aqui nessa terra. E diz então, nisso não sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então, existem os mandamentos, existe a verdade. E aquele que guarda a sua palavra, quando errar o alvo, quando pecar, verdadeiramente se arrepender, não mais praticar este mal, assim como Jesus ensinou várias vezes, vai e não peque mais. Então Cristo Jesus, ele é esta verdade. Cristo Jesus é o que vai conduzir as nossas vidas para que a gente ande como ele andou. Então, meus irmãos, não se desesperem, porque a palavra aqui também, olha, Pedro também nos dá um ensinamento sobre isso. Capítulo 2, no verso 21. Pedro 2, 21. Porquanto, para isto mesmo, fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, Jesus aqui, nessa passagem que Pedro está dizendo, nós somos chamados para entendermos que ele sofreu em nosso lugar, deixando-nos os exemplos para seguir os seus passos. Então, se Jesus teve a sua passagem terrena, que ele nos ensinou sobre o amor, sobre a compaixão, sobre a bondade, sobre a misericórdia, sobre a humildade, sobre a simplicidade e sobre uma forma de correção. Ele nos ensina, por exemplo, sobre o perdão. Então, que a gente deve perdoar várias vezes, assim como Pedro o questionou: o que é isso, Senhor? Então a gente deve perdoar 7 vezes? Ele não, 70 vezes 7. Se ele nos ensina, se a gente apanhar numa face, que a gente deve virar da outra face para apanharmos. Ou seja, a vida vai nos trazer coisas que aparentemente estamos sendo derrotados, mas não. Mas quando conseguirmos viver como Cristo Jesus, entender, dar o perdão, liberar o perdão, dar outra face pelo irmão, viver o amor, como a palavra diz, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Entender que o teu caminho é conduzido por Ele. Então, verdadeiramente, estaremos andando como Ele. Mas a perfeição será aperfeiçoado nele, na verdade das Escrituras, não pensando que eu e vocês somos capazes de andar como ele andou, sem estar com ele em nós, conduzindo dessa forma, sendo nosso advogado, nos aperfeiçoando e sendo em nós a própria correção, o próprio reparo, o próprio melhoramento, a própria transformação, através dessa propiciação que nos proporcionou essas condições. E fecho essa mensagem nessa manhã, na certeza que eu e vocês tenhamos entendido sobre essa mensagem e que possamos ser fortalecidos, crescendo no Senhor, na força do poder dele, trazendo ele como um representante jurídico, assim como diz
Ele ser o nosso advogado. Então, que Ele cuide das nossas causas, mas que a gente não erre mais o alvo, buscando a presença dEle e o arrependimento quando errarmos. Tá bem, meus irmãos? Fiquem em paz e até a próxima mensagem. Abraços.